Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueça de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará o acesso às nossas reuniões virtuais por um período maior. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos. Nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e estudamos alternadamente. Vamos acompanhar neste momento o estudo da nossa companheira do Movimento Espírita, nossa querida irmã mundial espírita, Tânia Wilson, integrante do CEASE, Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, localizado em Botafogo, Rio de Janeiro. Tânia, suas palavras iniciais. Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria renovada estarmos aqui juntos nesse espaço abençoado, virtual do Lar de Teresa. Que possamos aprender hoje um pouquinho mais sobre o Evangelho e mais ainda, que possamos levar essas lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Então passamos agora para a leitura da nossa página inicial. Nossa página inicial é de autoria de Cleia, médium Brunilde Mendes do Espírito Santo. E o título da mensagem é A Serena-te. A Serena-te. As lutas são tão necessárias quanto os temporais que refrescam o ar. Preparam a terra para a sementeira e despertam no homem a vontade de movimentar seus esforços no sentido de proteger a colheita. A Serena-te. A trovoada aterradora assusta, mas, porque já sabemos a sua origem, não mais a tememos. Guarda tua paz, sendo sereno no julgamento dos fatos, sóbrio no falar, confiante na busca de soluções, sem animosidades, sem discussões estéreis, sem acusações. Todas as coisas têm um lado positivo que precisas aprender a ver, porque é nesse saber ver que se acumulam as experiências. Se te mantiveres sereno, conseguirás corrigir as possíveis distorções nascidas tão somente de tua inexperiência. Crê e ora. Jesus deseja que sejas vitorioso. Trabalha mantendo a tua paz e alegria, como o sol brilhará sempre em teu caminho. E Cleia, repetindo, é do livro Os Caminhos da Paz, no capítulo 20. São espíritos diversos que se comunicam pela mediunidade de Brunilde Mendes do Espírito Santo. Então, agora, passamos a nossa prece. Senhor Jesus, nesse instante em que estamos iniciando mais uma reunião virtual, conectando com aqueles que estão também conectados com a nossa transmissão, possamos fazer aquela egrégora, independente da distância em que nos encontremos. E nessa força, inspirada em Ti, Senhor, possa também a nossa irmã Tânia sentir-se bem confortável para a transmissão da mensagem que ela preparou para esta ocasião. Assim, em Teu nome, Senhor, em nome dos Teus mensageiros que nos dão suporte do nosso trabalho, que possamos dar início à nossa reunião desta oportunidade. Tânia, a palavra é sua. Muito bem, vamos então começar aqui o nosso estudo, as nossas reflexões. Hoje nós vamos analisar os itens 11 a 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, cujo título nesse item é Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer nos meus estudos, que é ler a passagem evangélica que Kardec coloca na abertura desse título. É muito importante a gente ouvir
as palavras de Jesus que estão contidas em Mateus, na referência que Kardec inclui no Evangelho, para que a gente possa depois se apropriar ou entender ou compreender a importância da análise e a importância de Kardec ter trazido à luz esse trecho. Então, imaginem, a hora que eu começar a ler, Jesus falando essas palavras para uma audiência que a gente não sabe exatamente quantas pessoas, mas falando para o público, para as pessoas simples daquela época. E aí a gente vai entender, ou a gente pode imaginar, o impacto, o espanto que deve ter sido para as pessoas que ouviram essas palavras do Mestre à época. Então prestem atenção. Na passagem, Jesus diz assim: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Essa passagem, Kardec extrai de Mateus, capítulo 18, em dois momentos, de 6 a 11, e depois no capítulo 5, de 29, os versículos 29 e 30. Então, eu acredito que, assim como eu, ao ouvir essas palavras e imaginar que Jesus pronunciou esse trechinho, né, que ele fez essa fala, esse discurso, vocês tenham, como eu fiquei da primeira vez, ficado um pouco estarrecidos. E que vocês estejam se perguntando, quem nunca teve contato com essa passagem, mas é isso mesmo? Jesus está recomendando que se alguém escandalizar uma outra pessoa, que é para assassinar essa pessoa, matando-a afogada, colocando um peso no seu pescoço e lançando-a ao mar, é isso mesmo que o mestre aconselha? E mais, ele está recomendando que a gente se automutile, que corte uma mão, que corte um pé, que arranque um olho. Como é isso? Então, reparem que há realmente determinadas passagens, determinadas falas atribuídas ao Cristo, que Kardec traz, que Kardec lança à luz, e que é muito importante ele ter feito isso para que a gente esclareça, senão fica parecendo que o mestre, nessa passagem, está contradizendo tudo aquilo que ele representa, todos os valores de amor, de amar a si mesmo, de amar ao próximo, os valores da paz que ele sempre recomendava, que nós entrássemos na casa de uma pessoa e sempre disséssemos, paz seja nessa casa. E esse trecho aqui, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de violência. Então, vamos ouvir ou vamos procurar entender a análise que Kardec faz, e eu trouxe aqui para nos auxiliar nessa reflexão. Já indiquei esse autor e essa obra algumas vezes, quando eu falo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente, claro, sobre trechos extraídos do Evangelho, que é Carlos Torres Pastorino, na sua grande obra Sabedoria do Evangelho. Pastorino é mais conhecido pelo livrinho Minutos de Sabedoria, mas essa obra dele, que são 8 volumes, se não me falha a memória, ele se debruça, ele que era um grande conhecedor da cultura judaica, ele lia inclusive na linguagem original, conhecia grego, ele faz uma análise muito profunda
do contexto de época, da razão pela qual se falava determinada palavra e não outra. Ele mostra, inclusive, características, pedagógicas na fala de Jesus que tinham muito a ver com aquele contexto de época. Então, eu trago Pastorino, além, claro, de Kardec, nesses itens, para a gente entender um pouco mais, sobre o que Jesus está falando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essa palavra escândalo. Hoje, quando a gente fala escândalo, a gente está se referindo normalmente a algum ato vergonhoso, chocante e público, que geralmente é alvo de alguma fofoca popular, no determinado grupo ou midiática. Vou dar um exemplo que vocês todos devem ter visto. Um casal que no show do Coldplay foi flagrado juntos e ambos eram casados. Então, eles foram flagrados juntos ali, numa transmissão que era uma transmissão mundial, e aquilo foi um escândalo. Aquilo rendeu muito, vem rendendo ainda, se a gente procurar, provavelmente ainda reverbera alguma coisa nesse sentido. E aquilo foi uma coisa que mudou a vida desse casal, em termos familiares, né, em termos até profissionais. Mas no tempo de Jesus, segundo Pastorino, escândalo tinha uma outra acepção. Então, escândalo vem do grego escândalo, que quer dizer pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Pastorino descreve, quando ele explica isso, o tipo de armadilha que era. Então, o animal era atraído para a armadilha, quando ele pisava aquilo, automaticamente se fechava e o animal ficava preso. Então, escândalo seria essa armadilha para fazer alguém cair, que depois também passou a se referir à pedra de tropeço. E a gente também tem o verbo escandalizem, que é escandalizar, que significa provocar a queda. Então, reparem que a gente tanto pode cair, tropeçar em alguma coisa, quanto a gente pode provocar a queda de outra pessoa. E isso Kardec vai explicar muito bem, quando ele faz a análise dele desse trechinho. Então, quando a gente vê na frase que Jesus fala, se algum escandalizar um destes pequenos, o que Jesus quis dizer? Ele quis falar de alguém que, por suas palavras e ações, desvia uma outra pessoa do rumo certo. E também ele quis se referir por tabela à própria queda moral de uma pessoa. Então, esse tropeço, essa queda, e esse escandalizar seria não só a nossa queda moral, nós fazermos alguma coisa contra a lei de Deus, como também influenciar o que ele chama de pequeninos, de pequenos, para que essas pessoas também saiam do caminho ou tropecem da mesma forma que a gente tropeçou, ou baseado no nosso exemplo, ou ainda sendo influenciados para que fizessem alguma coisa. E esse entendimento de escandalizar um desses pequenos, eu refletindo para trazer novamente essa passagem, eu me lembrei muito da nossa época de adolescente, porque o adolescente ele é muito suscetível a esse tipo de influência. Então, é um amigo, ou um grupo de amigos que resolve fazer alguma coisa errada, e aquele jovem, muitas vezes, por ter uma criação, por ter valores diferentes, não quer fazer, mas ele acaba se deixando influenciar pelo grupo e ele vai fazer o mal feito, ele vai fazer a coisa errada junto com todo o grupo. Então é muito comum essa situação, que Jesus já apontava na época que devia ser também. Nos itens 13 a 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, aliás, perdão, no item 12, Kardec vai fazer referência justamente a essa repercussão que a queda moral pode ter. Pois, como nós vivemos em sociedade, nós nos influenciamos a todo momento. Então, reparem que aqui é esse duplo movimento que Kardec também aponta. Nós temos que olhar não só para aquilo, que as nossas más escolhas e as escolhas que nós fazemos que nos afastam da lei de Deus, mas nós temos que observar também se nós não estamos fazendo a cabeça ou influenciando alguém
de forma direta, mas também de forma indireta, para que aquela pessoa também saia do caminho que seria o melhor caminho, o caminho que a gente sabe que nos leva ao progresso, que nos leva à felicidade. Eu trago aqui um exemplo simples que a gente costuma dar em reunião de pais, quando a gente fala de comportamento de criança, porque há uma determinada idade que a criança, ela tende a mentir, mas ela mente e ela usa a mentira de uma forma instrumental. O que que quer dizer isso? Ela mente para se proteger de uma punição, quando ela percebe que ela fez alguma coisa errada. É comum, isso é uma fase da criança. Assim como a agressividade, que também pode ser instrumental. A criança é agressiva porque ela quer alcançar um determinado objetivo. Mas há crianças, a gente observa no espaço escolar, que mentem muito a todo instante e que a mentira não está sendo usada ali de uma forma instrumental. Quando a gente chama os pais, que a gente vai tentar entender o que está acontecendo, a gente se dá conta, e muitas vezes, dependendo da idade da criança, a criança fala isso, que são mães ou pais e algum cuidador que convive muito com a criança e que a criança observa esse cuidador ou essa cuidadora mentindo com frequência. Então, a criança, ela olha aquele comportamento, aquele padrão de comportamento, e ela imita esse comportamento, que é um comportamento errado, mostrando como que esse influenciar-nos o tempo todo, isso acontece desde lá da nossa infância, porque nós observamos e nós somos observados o tempo inteiro. Bem, então está explicado aqui por que que Jesus disse, né, essa expressão, escandalizar um desses pequenos, nós conseguimos entender qual seria o sentido disso. Então ele avança na análise da passagem e nos itens 13 a 15, ele vai falar sobre a necessidade do escândalo. O que que o mestre vai falar aqui para gente? Que essa necessidade, ela é, na verdade, a consequência do nosso estágio evolutivo. Então, ela é produto de uma escolha que nós fazemos e uma decisão no exercício do livre-arbítrio. Como somos espíritos ainda imaturos, como somos espíritos ainda cheios de defeitos, de imperfeições, nós muitas vezes escolhemos o mal, nós escolhemos esse afastamento daquilo que a lei nos recomenda. Mas reparem, isso é sempre um exercício do livre-arbítrio. Quando se fala então de necessidade do escândalo, a gente não está aqui, né? Quer dizer, Jesus não quis dizer aqui que obrigatoriamente a gente tem que fazer o mal, que obrigatoriamente alguém tem que se afastar, que tropeçar, que fazer uma queda moral. Não é isso. E por isso, né, por essa razão, Kardec lembra que a ninguém é dado falar assim, não, eu estou sendo um instrumento da justiça divina. O mal que eu estou fazendo está servindo para que alguém se reabilite perante a lei. Ninguém, queridos irmãos e irmãs, pode falar isso, porque a lei divina, a lei maior, a lei de causa e efeito, ela guarda infinitos recursos de ajustamento para cada um de nós. E esses recursos de reajustamento, de harmonização, funcionam de uma maneira natural e automática. Quando falamos então de necessidade de escândalo, e aqui eu vou trazer mais uma vez o Pastorino, ele esclarece que, por uma falha em algumas traduções, o escândalo é colocado assim: é necessário que venha o escândalo. Mas ele, analisando as traduções, remontando lá o grego, ele diz que a palavra correta, segundo os estudos dele, e olhem a diferença aí, seria inevitável e não necessário, porque necessário dar a entender que a pessoa tinha que errar, que a lei de Deus precisa que a gente erre. Não. Ele diz que o escândalo é inevitável. E por que inevitável? Mais uma vez aqui explicando de acordo com os preceitos doutrinários. Se nós considerarmos a nossa longa jornada de evolução espiritual, rumo à perfeição, rumo à felicidade, claro que vai ser inevitável a nossa queda em alguns momentos. A gente vai cair em armadilhas, a gente vai tropeçar moralmente, em função da nossa ignorância e da nossa imaturidade espiritual. Então, essas quedas morais, que se traduzem por um afastamento da lei de Deus,
elas vão alongar e dificultar a nossa ascensão espiritual, aprisionando-nos num ciclo de retorno e de sofrimento. Mas isso não quer dizer que a gente obrigatoriamente tenha que passar por isso. Há uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta isso, se é necessário que a gente pratique o mal, ou que a gente passe pelo mal. E os espíritos respondem que não. Mas a ignorância, não conhecer, não saber, não dominar os recursos de contenção, de autorregulação, muitas vezes, nos levam a fazer escolhas ruins, nos levam, quando a gente vê por um impulso daquilo que ainda é muito forte em nós, nós nos vemos numa situação de uma escolha que a gente, analisando friamente, gostaria de não ter feito. Necessidade do escândalo é, portanto, uma inevitabilidade desse escândalo. Retomando aqui que é importante essa parte da explicação. Considerando que escândalo seria um tropeço moral, uma queda moral, o afastamento das leis divinas, ele se torna inevitável, necessário nesse sentido de inevitável, porque ele é consequência natural do nosso atual estágio evolutivo. E para nos ajudar a prestar atenção nisso, a essas armadilhas, essas pedras de tropeço, Jesus nos conclamou a resistência moral. Por exemplo, no Pai Nosso, quando ele diz assim: Não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação na vida da gente? É essa pedra de tropeço, é essa armadilha que muitas vezes a gente, por não estar acordado, por não prestarmos atenção, a gente tropeça, a gente cai. E quando ele também nos lembra a importância de vigiar e orar. Reparem que nesses dois momentos diversos, Jesus ele nos convida a nós prestarmos mais atenção, atenção ao que nos cerca, atenção ao que está dentro de nós, para que a gente não cometa ou a gente não caia moralmente em função de não estarmos ali focados no que a gente está fazendo, agindo por impulsividade. E esse tema da resistência moral, ele é tão importante, e aí a gente vem na parte que deve ter chocado vocês, que me chocou a primeira vez que eu li, que é a questão da mutilação. Então, esse tema de resistir à queda, ele é tão importante que nesse texto sobre escândalos, Jesus recorre a uma figura de linguagem que a gente estudou no colégio, chamada hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada por um exagero intencional de uma ideia, para dar uma ênfase ou expressar emoções fortes e que não deve ser interpretada literalmente. A hipérbole, ela é usada na fala cotidiana, na literatura e em publicidade para intensificar uma lição, um sentimento, emoções ou determinadas ações. Vou dar aqui alguns exemplos que são do cotidiano e um extraído do Evangelho. Quando a gente fala, por exemplo, estou morrendo de rir, isso não pode ser literal, ninguém morre de rir. Então, é uma hipérbole. A gente está exagerando a nossa emoção de alegria ou de riso e a gente fala que está morrendo para enfatizar isso. Quando a gente fala, nossa, esse livro pesa 1 tonelada, ou então, eu chorei um rio de lágrimas. Todos esses exemplos que estão no nosso cotidiano, e aí vocês podem lembrar de outros que vocês provavelmente falaram já, o que ocorre na mente de vocês, são exemplos de hipérboles, que a gente exagera alguma coisa de forma absurda para poder dar uma ênfase ao que a gente está sentindo geralmente ou algum acontecimento. E no Evangelho, Pastorino fala que quando é dito na passagem que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, também nesse momento é, o Jesus teria usado essa fala hiperbólica para poder enfatizar bastante o ensinamento que ele pretendia passar. Então era natural na época de Jesus o uso da hipérbole. Essa passagem, então, do Novo Testamento, claro que Jesus não estava incentivando ninguém à automutilação e nem ao assassinato.
Então, quando ele fala para lançar uma pessoa ao fundo do mar para afogá-la, se ela escandalizar alguém, ou para nós cortarmos pés, mãos e arrancar os olhos, isso não é para ser tomado literalmente. Infelizmente, em algum momento aí da história do cristianismo, em alguns períodos, as pessoas poderiam levar isso ao pé da letra e achar que deveriam realmente fazer isso. A gente vê como exemplo a Inquisição. Talvez os inquisidores se baseassem nisso, quando perseguiam pessoas de outras tradições de fé, de outras religiões, e que eles submetiam essas pessoas à tortura ou matavam essas pessoas, talvez eles estivessem levando essa passagem ali ao pé da letra. Mas a gente sabe agora, analisando profundamente, que isso não é literal. E Kardec vai ainda enriquecer a interpretação do escândalo através do conceito de reencarnação, que também o Pastorino se junta a ele nessa análise. A referência à reencarnação, à pluralidade das existências, a gente sabe que aparece em algumas falas de Jesus ao longo do Evangelho. Conversa com Nicodemos, é preciso nascer novamente para ver o reino de Deus. E em outras passagens que Jesus se referiu, quando ele fala, por exemplo, que João Batista seria Elias, que estava por vir. Mas Jesus falava, ou falou nessas passagens, referindo-se à reencarnação, de um modo sutil, de um modo que hoje abre oportunidade a uma interpretação e até negação. Outras correntes religiosas dizem que não, não, Jesus estava falando sobre reencarnação aqui, estava falando sobre outra questão. Mas essa passagem mostra para a gente como que o conceito de reencarnação também nos auxilia a entendê-la, para não adotá-la de uma maneira literal. A hipérbole usada nesse trecho é importante nós usarmos o conceito de reencarnação junto dessa hipérbole para compreendermos que muitas vezes, antes de encarnar, antes de renascer, nós fazemos um planejamento reencarnatório e nesse planejamento nós decidimos por deficiências, nós decidimos por privações no nosso futuro corpo físico, como uma oportunidade de educação e harmonização perante a lei. Então, a gente sabe que crianças que nascem, ou quando a gente traz alguma coisa de nascença, algum tipo de deficiência de nascença, é porque nós pedimos essa aprovação, essa expiação antes de renascer, para nós nos harmonizarmos perante a nossa própria consciência, e que aquela condição de falta vai permitir que a gente progrida na nossa jornada de ascensão em direção à perfeição. E agora a gente vai pensar um pouquinho mais nesses exemplos que Jesus traz, da mão, do pé e do olho. Então, trazendo essa fala dele hiperbólica e simbólica, cabe-nos algumas considerações ainda. A mão, por exemplo, que Jesus fala. O que simboliza a nossa mão? A nossa mão simboliza a ação. O que nós fazemos? Cortar a nossa mão simbolicamente seria renunciar a essas ações que fazemos quando elas são prejudiciais, quando elas estão ligadas aos nossos vícios de comportamento, quando a gente usa as nossas mãos para agredir, para fazer gestos obscenos. Cortar esses comportamentos com a mão, com as nossas mãos que a gente usa. A gente pode usar as nossas mãos para afagar, para fazer carinho, mas nós também podemos usar as mãos no mau sentido. E cortar as mãos seria simbolicamente renunciar a essas ações. Nossos pés. Os nossos pés, eles nos levam ao caminho e a direção que nós escolhemos. Cortar os nossos pés simbolicamente seria mudar o rumo, abandonar os caminhos que nos levam ao erro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê nas ruas as pessoas em situação de rua, muitas delas são aditas, são pessoas com algum tipo de dependência química, e a gente vê que em algum momento da vida, essas pessoas escolheram um caminho difícil, um caminho que as levou a esse estado de dependência. E assim como outros que a gente possa imaginar relativos a outras quedas, a outros tropeços morais. Então, cortar os pés seria justamente parar de seguir nesse caminho errado e retornar ao caminho do bem, nesse ajustamento com a lei divina. O olho.
Quando Jesus fala para a gente arrancar o olho, o que que a gente faz com o olho? O olho expressa como que a gente vê o mundo e as pessoas. Como nós olhamos esse mundo, como nós olhamos as pessoas, como nós olhamos a realidade que nos cerca. Arrancar o olho seria então purificá-lo, extirpando a inveja, extirpando o julgamento, extirpando o nosso orgulho, para que esse olhar seja um olhar amoroso e não um olhar de julgamento, e não um olhar carregado de sentimentos e de defeitos nossos antigos que a gente traz de outras vidas. E outra consideração importante é lembrar que essas pedras de tropeço e essas armadilhas, elas estão tanto dentro de nós, como a gente viu, analisando essa questão das mãos, dos pés e do olho, mas também as pedras de tropeço estão fora de nós, no ambiente que vivemos e nas influências a que nós cedemos. Essas influências, elas estão aí. E é a mesma coisa da influência espiritual. Nós vamos aderir a essas influências, seja em termos individuais, seja em níveis coletivos, por nossa vontade ou por uma inclinação natural. Vou dar alguns exemplos aqui, vamos trazer para os tempos atuais. Vejamos os nossos hábitos digitais. O celular, ele é um recurso inestimável. Quem tem filho morando longe do país sabe disso, ou em outro estado. O celular permite que as pessoas se conectem, permite, por exemplo, nessa tecnologia ligada ao celular e às mídias sociais, permite que o Lar de Teresa, por exemplo, crie esse espaço abençoado de palestras virtuais. Mas também o mesmo recurso no celular ou no computador pode ser usado para acessar pornografia, pode ser usado para fofocar, pode ser usado para a pessoa fazer uma comparação doentia de si mesma em relação a outras pessoas, pode ser usado para transmitir e propagar falsas notícias, né, as famosas fake news. Não seria a hora de nós cortarmos esses maus hábitos? Não seria a hora de nós cortarmos certos aplicativos que nos trazem só coisas ruins, que nos trazem sentimentos e pensamentos ruins? Usar bloqueadores ou então fazer um detox de telas, se estamos viciados nas telas. Hoje em dia tem se falado muito sobre a questão da infância e da adolescência, de como que há predadores morais em todos os níveis, sexuais, em todos os sentidos, usando os perfis sociais, usando as redes sociais, para aliciar crianças e jovens e fazer com que essas crianças e jovens façam coisas muito erradas, que prejudicam o desenvolvimento, que prejudicam o crescimento. Hoje em dia vem sendo muito discutido a importância dos pais utilizarem um bloqueador para determinados conteúdos, de acompanharem aquilo que as crianças e os jovens estão fazendo. Então, esse seria um exemplo de cortar as coisas que nos fazem mal nesses nossos hábitos digitais. A questão da pornografia também, que vem chegando muito na clínica psicológica, pessoas que se acostumaram, jovens que se acostumaram desde muito novos, porque passaram a usar celular sem nenhum tipo de supervisão do conteúdo e acabaram ficando dependentes desse tipo de conteúdo, atrapalhando a própria vida emocional, atrapalhando a sua relação com parceiros na vida real. Então é importante que a gente corte aquilo que nos faz mal nesse sentido. Outro exemplo importante que eu trago aqui, os nossos relacionamentos tóxicos. Muitas vezes a gente tem amizades que consistentemente nos influenciam para o erro, consistentemente tentam nos influenciar para longe de valores e virtudes que a gente sabe que são verdadeiros, que a gente aprendeu que são os melhores para nós, ou amizades que nos invalidam, que baixam a nossa autoestima, que nos exploram de alguma forma. Seria a hora de cortar essas relações, de cortar a proximidade com essas pessoas, estabelecendo novos limites nessa relação. É importante, vejam esse ensino de Jesus, é importante que a gente saiba, e o cortar tem isso, né? Quer dizer, a gente interromper, porque se faz mal para a gente não deve se demorar nesse lugar,
porque senão a gente se acostuma e depois fica cada vez mais e mais e mais e mais difícil nós sairmos. A ambição descontrolada é outra coisa que nós podemos trabalhar nessa ótica. Então, se o nosso trabalho está consumindo a nossa vida espiritual, se está consumindo a nossa vida familiar, talvez seja a hora da gente cortar horas extras desnecessárias que estejam sendo destinadas à aquisição de supérfluos. Muitas vezes a gente quer dar tudo para os filhos em termos materiais, e isso é uma intenção nobre, mas esse dar tudo não pode comprometer o tempo de qualidade, não pode comprometer, meus irmãos, a presença. Dar coisas por algum momento distrai a criança, distrai o adolescente, mas a nossa presença, conversar, o olho no olho, compartilhar coisas juntos, e isso jamais vai ser substituído por coisas, sejam elas coisas que a gente possa pensar. Então, muitas vezes a gente trabalha excessivamente acreditando que a felicidade dos nossos filhos está em ter. E, na verdade, a gente sabe que não, que a felicidade dos nossos filhos vai estar sempre com a presença de qualidade dos seus cuidadores, das figuras parentais mais próximas. Outro exemplo que eu trago aqui é a questão das fontes de entretenimento. O que que você assiste? O que que você escuta nas suas horas vagas ou quando você está na sua casa ou em qualquer outro? Que séries, que filmes, que músicas que você escuta, que você se permite assistir? Estimulam a violência, a hipersexualização, a desumanidade. Cortar, então, pode significar aqui a gente cancelar uma assinatura de alguma coisa que nos faz mal, seja no celular, seja em qualquer outra fonte, qualquer outra tecnologia. Então, se está nos perturbando, se está nos trazendo uma inquietude, se nos leva a ficar pensando só em coisas ruins, não seria a hora de cortar e substituir por uma outra coisa mais saudável? E, por fim, um último exemplo que está bem relacionado ao que nós estamos vivendo, que é a normalização da violência. Quando nós aplaudimos a morte de criminosos e nos dizemos cristãos, estamos levando outras pessoas a acreditarem que é possível aliar o discurso da paz de Jesus a uma cultura de violência. E não é. Eu sei que é difícil essa questão, só essa questão da violência, isso dá muitas palestras, muitos estudos, mas me assusta ver pessoas que têm uma religião, que são seguidoras do mestre, dizendo que bandido bom é bandido morto, aplaudindo aquele cenário que eu acho que escandalizou todos nós nesse sentido de nos influenciar, de nos trazer um sofrimento emocional e dizendo é isso mesmo, tem que matar, tá certo. Gente, isso é o puro suco do escândalo. São pedras de tropeço que surgem socialmente para nos testar. É o momento da tentação, é o momento do testemunho. Se nós seguimos Jesus, que alguns gostam de dizer que é o príncipe da paz, porque todo o discurso de Jesus é de não violência, o que que nos leva como cristãos a achar que isso está certo? A achar que é correto matar? A gente sabe que a morte não existe. Então, tomar cuidado com a normalização de algumas coisas em termos sociais, e eu moro hoje no Rio de Janeiro, eu sei como é que é difícil para todos nós essa questão da segurança pública, como nós andamos com medo, mas é o nosso mundo, é o atual estágio da nossa civilização. O que nós não podemos fazer é tropeçarmos nisso daí, esquecendo os valores que nós abraçamos. Por isso que Jesus, mais uma vez voltando lá atrás, nos convida ao vigiar e orar. E para terminar, eu gostaria então de lembrar, já que a gente está falando, lembrando aqui novamente do Mestre, que esse convite de Jesus na passagem dos escândalos é para nós sermos jardineiros de nós mesmos, podando, cortando aquilo que não dá fruto, cortando aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, para que esse amor, para que essa paz floresça com mais força em nós mesmos e florescendo em nós, que a gente seja um exemplo
não de escândalo, mas que nós sejamos exemplo de uma atuação dentro do Evangelho, para que nós sejamos aquilo que Emmanuel fala de cartas vivas do Evangelho, que nós nos anunciemos onde quer que estejamos, como aqueles seguidores de Jesus, que é e sempre será o nosso maior exemplo, a nossa maior influência de tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa alcançar a perfeição, a paz e a felicidade. Então, que Ele nos abençoe infinitamente, agora e sempre. Muito bem, após essa expressão clara, rica de conteúdo da nossa Tânia, nossos agradecimentos pela disponibilidade, o carinho que ela tem sempre com o nosso convite e a atenção com vocês que nos acompanham. Então, tem muito material para nossa reflexão. Nossos agradecimentos, Tânia. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção, relembrando: você gostou? Então dê o seu like, compartilhe, clique no sininho e renovamos o convite. Estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando retornaremos ao estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos fazer a nossa prece e encerrarmos com a prece o nosso momento de reflexões em torno dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ao terminarmos mais esse encontro espiritual, mesmo à distância, que nós acreditamos que para nós, espíritos, almas imortais, não existe distância. Nos conectamos e, assim sendo, a nossa gratidão a você, Tânia, pela inspirado trabalho que você nos apresentou, estimulando-nos a vivenciar os exemplos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a proteção espiritual desses irmãos abnegados que estão a serviço do progresso da humanidade, na inspiração do nosso Mestre Jesus. E também, Senhor, abençoa cada um que nos acompanhou até agora, que possa também essa mensagem ter penetrado no seu íntimo, estimulando reflexões seguras e cortar no sentido realmente que a nossa Tânia elucidou, numa mudança, numa autotransformação, na sua evolução, no seu progresso. Por essa oportunidade, esse encontro, Senhor Jesus, agradecemos teu amparo espiritual através dos seus mensageiros, que possamos nos encontrarmos novamente na próxima semana. Muita paz em todos os corações.